Doutor Cristiano, então hoje nós vamos falar de menopausa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o doutor Cristiano é o seguinte: menopausa, a barriga começa a aumentar, o formato do corpo muda demais, doutor Cristiano. Às vezes a mulher tem aquela cinturinha fina, ela começa a engordar na menopausa, aumenta muito o abdômen, o corpo muda, a pessoa vira outra, ela não se reconhece. E ela fala, meu Deus, mas parece que eu não fiz nada, mas estou engordando muito fácil, faz dieta, passa fome, nada funciona. O que acontece com os hormônios da mulher nessa fase da vida, após ali a menopausa? Então, essa questão da menopausa só corrobora a nossa lógica hormonal do emagrecimento. Eu convido as pessoas a pensarem um pouquinho comigo, de uma forma muito simples. Quando um menino ou a menina entram na puberdade, concordam comigo que o corpo deles, tanto do menino quanto da menina, muda de forma completamente? A altura muda, as formas corporais mudam, muda tudo, né? Pilificação, muda o corpo, né? Muda a estrutura corporal, óssea. Vem de criança para adolescente. Para o adulto, para o corpo do adulto, do adolescente, do adulto. Tá? Tudo, nossa. Então, o que é que faz essa modificação na forma corporal? Os hormônios. Então, por que não são os hormônios que fazem o ganho de peso e o emagrecimento? São eles que fazem tudo no nosso corpo. São os hormônios que mandam e coordenam todas as nossas funções, sem exceção. Até o nosso pensamento. Ele é mediado por hormônios, que a gente chama de neurotransmissores, que são formas de hormônios, né? Se a gente tiver com alteração nesses hormônios cerebrais, a gente tem a dehidroepiandrosterona, a própria testosterona, o estrogênio, e os neurotransmissores, como a melatonina, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina. Esses neurotransmissores cerebrais, esses hormônios, promovem os nossos pensamentos. Então, a função cardíaca, enfim, tudo é hormonal. Então, a forma corporal é hormonal. Tanto é que a gente vê as mulheres aí acima de 70, que fazem o tratamento, que elas estão obesas, de repente elas voltam a ter a forma do corpo de uma menina jovem. Muitas vezes elas ficam até bobas de ver. Tem umas que falam que nunca teve o corpo naquela forma tão bonita quanto elas estão tendo agora, depois de 70 anos, 60 anos de idade. Mas por quê? Porque é tudo quem manda na forma do corpo, na quantidade de músculo, de osso, de gordura que o corpo tem, de água, são os hormônios. Então, tem muita gente obeso, que está com sobrepeso, que está com essa retenção de líquido e fica tomando diurético. Não vai adiantar nada. O máximo que você vai dar uma desinchadinha, mas não vai resolver o problema e ainda pode desidratar, que é mais provável desidratar do que desinchar. Por quê? Porque o problema não é o excesso de líquido. O excesso de líquido é consequência, simplesmente. O problema é o desajuste hormonal. E aí, agora, voltando para a menopausa, né? Então, assim como são os hormônios que dão o formato do corpo feminino ali, né? Quando a menina entra na puberdade, os seios aumentam, o quadril fica um pouquinho mais largo, enfim, o corpo muda, né? É exatamente esse transtorno hormonal que depois da mulher, na pré-menopausa, já ali a partir dos 35 anos, viu? A gente já está falando aqui para mulher de 35 anos para frente. Isso. E aí isso vai um contínuo, gradativo e progressivo, né? Até a última menstruação, que é a menopausa, é a última menstruação, né? E depois o período que antecede e sucede é o climatério, que a gente chama de menopausa, na verdade é o climatério, né? Menopausa não é um período, embora a gente trata esse período do climatério, chame isso de menopausa é simplesmente a última menstruação. Mas a gente chama isso de menopausa, esse climatério, esse período que circunda essa última menstruação. Então, o que acontece? Essa mulher, a partir dos 30, 35 anos, ela começa a ter um decréscimo de alguns hormônios, um descenso de alguns hormônios. E isso promove um acúmulo de gordura corporal, muitas vezes na região visceral, mas também na região das coxas, das nádegas. Dependendo do padrão hormonal de cada mulher, algumas vão acumular mais nas coxas, nádegas, quadris, que é aquela obesidade em forma de pera, e outras vão acumular mais na região abdominal, que é a obesidade em forma de maçã. Não importa, tanto um caso quanto o outro. É definido por progressão de desajuste hormonal progressivo, que é natural,
mas o fato de ser natural não significa que é bom. Menopausa não é doença. É uma fase da vida que você precisa de inteligência e estratégia para viver bem. E é isso que nós vamos te ensinar aqui. Então, você não tem como fugir, e graças a Deus que você chegou na menopausa, porque senão você teria morrido antes, né? Então, se Deus quiser, nós vamos viver muito na menopausa, mas viver com qualidade. E tem jeito, sim. Então, naturalmente, a hora que chega ali os 30, 35, que é aquele período do climatério, né, doutor Cristiano? Que às vezes a mulher ali ainda está menstruando, mas ainda está espaçada as menstruações, ou às vezes ela a menstruação começa a ficar um pouco desregulada, desregulada. Né? Os intervalos começam a aumentar, a ficar irregulares. Ali por 40 anos, 35, 40, 45, 50, você vai sentindo tudo isso, né? Aí depois você tem a última menstruação, que aí a gente chama de menopausa, e aí segue, né? Como essa fase que circunda os 35, 40, 50, 60, 70 anos, aí acontece, doutor Cristiano, que começa a cair, quais hormônios que começam a cair, que muda esse formato do corpo da mulher? Quais hormônios que são? São vários hormônios, né? Não são só os hormônios sexuais, né? Tem que ficar muito claro isso. Mas os hormônios aqui que nós estamos falando, como a gente está relacionando muito com a parte da menopausa, né? Da parte feminina, eu vou citar principalmente os sexuais aqui. Então, a gente chama de hormônio sexual, mas é uma nomenclatura equivocada, porque esses hormônios agem no nosso corpo inteiro. Eles intervêm no nosso cérebro, na nossa saúde cardíaca, enfim, em tudo, né? O primeiro hormônio que começa a cair é um hormônio chamado progesterona. Lembrando, progesterona não é remédio. Tem muito remédio aí que tem um nome parecido. Não é. Eu estou falando do hormônio humano, natural, produzido no seu corpo, no corpo do homem também. O homem também tem progesterona. Lembrando que tanto a mulher quanto o homem têm os mesmos hormônios, tá? A diferença é só a quantidade. A mulher também tem testosterona e precisa dela. O homem também tem estrogênio, precisa dele. Só que, é claro, em níveis diferentes, de balanço diferente, né? Então, o que acontece? Há uma queda progressiva da progesterona, em primeiro lugar, dando lugar a um excesso relativo de estrogênio, inicialmente, e depois, por fim, uma queda de estrogênio também, né, que sucede à queda de progesterona. Por fim, tendo uma queda muito grande, tanto de progesterona, quanto de estrogênio, quanto de hormônios como a testosterona, que é importante para a mulher, muito importante para a mulher. Então, ela começa a ter a queda de sulfato de dehidroepiandrosterona, que é um hormônio fundamental para a manutenção da massa magra, para não deixar engordar, para a saúde cerebral. É muito comum a mulher entrar na menopausa e começar a ter esquecimentos, principalmente de nomes. Por quê? Porque é uma área cerebral que faz essa memória de nome, a memória de associação que a gente fala, né? Ela depende muito da ação do estrogênio do local. Então, não é raro a mulher começar a ter isso. Outra coisa que acontece muito na menopausa, que tem a ver com os hormônios, tudo, na verdade, tem a ver com os hormônios, né? É a insônia. A mulher começa a ter um padrão de sono pior. Por quê? Porque a progesterona no fígado ela é transformada em alopregnenolona. E essa alopregnenolona ela é um calmante natural. Não é por acaso que na tensão pré-menstrual ou na síndrome pré-menstrual, chamada SPM ou TPM, as mulheres ficam muitas vezes irritadiças. Por quê? Porque a progesterona nesse período, naturalmente ela cai e fica um excesso relativo de estrogênio. Hiperexcitação por deficiência relativa da progesterona, que é calmante poderoso. A progesterona também é um anti-inflamatório. A obesidade é uma doença inflamatória. Não existe obesidade saudável. Tem gente que acha que tem obesidade saudável porque fez meia dúzia de exame aí e o exame deu dentro do valor de referência, que nós já falamos que o valor de referência para a saúde não vale nada. Tem muito valor de referência aí que a pessoa está dentro do valor de referência e está doente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falácias, com essas interpretações superficiais e rasas que nem tangenciam a superfície da realidade das coisas. Né? Então a progesterona, olha quanta coisa só um hormônio faz, anti-inflamatório. Por que muitas mulheres têm cólica? Porque elas produzem pouca progesterona. Então dá muita cólica, dá um sangramento às vezes menstrual excessivo, e ela é calmante, ela é diurética. Então quando a mulher tem falta de progesterona, ela começa a inchar, reter líquido.
Não é raro a mulher também sentir dor nos seios pelo inchaço, deficiência de progesterona. Isso já acontece antes da menopausa. É isso que eu quero dizer. É um processo contínuo. E ela tem a ver com o emagrecimento também. A deficiência dos androgênios, né? A testosterona, o sulfato de dehidroepiandrosterona, que acha que esse é um hormônio masculino, não é. A mulher precisa dele, inclusive, para queimar gordura. Há uma queda progressiva do hormônio GH, do hormônio de crescimento, importantíssimo para a manutenção de massa magra e para a redução da massa gorda. Há um desbalanço de estrogênio e progesterona, que faz um acúmulo, muitas vezes, de gordura na região das coxas nádegas. Quando tem uma queda dos dois, há um acúmulo na região visceral. Então, olha que coisa interessante. Antes da menopausa, a mulher tem um risco cardiovascular em torno de 20 vezes inferior ao do homem. Depois da menopausa, a mulher passa a ter o risco cardiovascular igual ao do homem. Por quê? Pela falta dos hormônios femininos, porque o estrogênio é protetor. Mas, então, como fazer, né? Se essa deficiência hormonal leva, dentre outras coisas, inclusive a tendência de acúmulo de gordura corporal, e pior, acúmulo de gordura corporal nas piores partes, no lugar onde aquilo traz mais transtorno e mais risco, né, para doenças, o que fazer? É estratégia. As pessoas precisam entender o seguinte: se com 15 anos, 19 anos, 20 anos, quase tudo funciona, depois dos 30, 35, já não é mais assim. Por quê? Porque exatamente por causa dessa deficiência progressiva hormonal. Então, não tem o que fazer, né, doutor? Isso é fato, né? Não tem o que fazer, né? Tenho que fazer que essa deficiência ela vai acontecer, porque isso é da natureza. Natureza humana. Ser natural não significa que nós não temos como trabalhar em cima disso. Aí que está a boa notícia. Agora vem a boa notícia, né? Porque até agora eu estava falando das desvantagens, e elas existem mesmo, realmente, né? A queda hormonal, ela traz problemas para o organismo, porque o organismo só funciona bem com hormônios. Inclusive, aumento da incidência de câncer, que muita gente fala, hormônio dá câncer, né? É uma falácia gigantesca. Existem situações específicas, muito raras, onde isso acontece. Mas, tirando essas raridades, a gente não pode usar a exceção, julgar a regra pela exceção, né? Raro. A deficiência hormonal aumenta o risco de câncer. Tanto é que quem tem mais câncer são pessoas idosas. Não é um jovem de 20 anos, né? Não é uma jovem de 20 anos. Por quê? Porque a deficiência hormonal ela traz transtornos inflamatórios crônicos que progridem muitas vezes para neoplasias, para cânceres. Então, é importante a pessoa entender que isso é um problema, mas que tem como resolver, tem como lidar com ele e ter ótimos resultados mesmo nesta fase. A boa notícia é que a menopausa não é empecilho para emagrecimento. Não é. Ela é uma questão? Sim, é uma questão, mas que pode ser contornada. Isso. Quando você melhora os outros hormônios, né, porque nós temos vários hormônios, você consegue compensar essa deficiência hormonal típica do processo da menopausa. Como a Nutri falou, a gente não está falando aqui de reposição, e aí isso é uma questão que aí você tem que ver com o médico, né, seu médico. Aí é outra história. Mas, independente de estar fazendo reposição ou não, a alimentação hormonal, ela funciona. Não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de emagrecer. São coisas separadas, né? Se você faz reposição ou não faz, é uma coisa. Agora, a alimentação hormonal, ela vai beneficiar independente. Vai melhorar, otimizar outros hormônios, né, que você já possui no seu corpo, mas que não estão sendo produzidos adequadamente, mas que podem ser naturalmente via alimentos estimulados. Já está aí no teu corpo, só que não está sendo, o botãozinho de liga não está ligado, né? Não tem a máquina que você liga e desliga? Tem uns que fica ligado ou desligado. Então, você vai ligar os hormônios certos e desligar os hormônios errados. Então, tem uma coisa chamada estroboloma. O que é estroboloma, pessoal? Estroboloma é o conjunto de micro-organismos. Olha só como é que o nosso corpo é muito mais do que contagem de caloria. De micro-organismos, bactérias, vírus e fungos que vivem nos intestinos de todo ser humano. Aliás, de todo ser vivo, né? Melhor dizendo. Mas aqui nós estamos falando do ser humano. E especificamente, quando a gente fala em estroboloma, nós estamos falando do intestino das mulheres. Os homens também têm
a sua flora intestinal. Mas estroboloma tem muito mais relação com a saúde feminina. E o que é estroboloma? Esse conjunto de bactérias, de micro-organismos que vivem nos intestinos, mas que ajudam a metabolizar os hormônios. Olha só, Nutri, não são só as nossas células que metabolizam hormônios, não. Não é só o nosso fígado que metaboliza hormônio, não são os nossos rins só que metabolizam hormônio, os ovários, né, das mulheres que metabolizam hormônio, os testículos dos homens, não é só isso. Essas bactérias intestinais são metabolizadoras de hormônios. E conforme a população dessas bactérias, essa metabolização pode ser mais saudável ou não. Ou não. Então, essa combinação de bactérias pode ser uma combinação boa, do bem. Então, nós temos uma população bacteriana de micro-organismos do bem e temos uma população bacteriana de micro-organismos do mal. E quem que define essa população? Os alimentos que você consome. Alimentos que vão potencializar boas bactérias, bons micro-organismos, para que haja um bom metabolismo dos hormônios. Ah, mas na menopausa não tem hormônio. Tem hormônio, só que em níveis menores. Então, se essa mulher na menopausa, ela otimiza a metabolização dela intestinal, ela vai otimizar todo o processo dela. Entendeu? É ela quem mais precisa disso. É lógico que hoje, né, a gente vê meninas jovens, infelizmente, já com problema de saúde, que também precisam melhorar esse estroboloma intestinal. Não era assim antigamente. Por quê? Porque não se consumia tantos produtos emagrecedores. Por incrível que pareça, esses produtos emagrecedores, eles descontrolam o estroboloma. Por isso que a gente fala que as estratégias de light, diet, zero, integral, falso integral, que a gente vê aí pão corado de marrom chamado de integral, né? Isso aí só piora o estroboloma, entre outros fatores hormonais que só alimentam mais a obesidade, a pessoa fica ali naquele ciclo vicioso. Eu brinco que é igual o cachorro correndo atrás do rabo, nunca alcança, né? É um esforço contínuo e sem resultado, eterno. Então, eu vou ter até um slide para mostrar aqui, né, para as pessoas, do que é o estroboloma. Esse quadradinho aqui é onde os hormônios são produzidos, principalmente metabolizados inicialmente. São os ovários e as glândulas adrenais. E no tecido gorduroso, olha a importância da gordura corporal aí na metabolização hormonal. Quem está com excesso de gordura corporal tende a ter uma má metabolização hormonal. Então, olha como é que uma coisa leva a outra. O desequilíbrio hormonal leva à obesidade, e a obesidade retroalimenta, piora o desequilíbrio hormonal. Então, por isso que é importante a gente quebrar esse ciclo vicioso, né? Esses hormônios produzidos pelos ovários e pelas glândulas adrenais, que são glândulas que têm uma forma de chapéuzinho e ficam em cima dos rins, eles vão circular na corrente sanguínea. E aí eles vão ser metabolizados pelo fígado e pelos rins. Quando metabolizados pelos rins, vão ser eliminados na urina, esses metabólicos. Por quê? Porque os hormônios, eles precisam ser metabolizados, eliminados. Senão o nosso corpo ia se entupir de hormônios. Ele precisa produzir e sair na hora certa, não é? Porque senão o excesso traria problema. E também metabolizado pelo fígado e jogado através da bile dentro do intestino, né? Isso tanto para quem já tirou vesícula também acontece, porque quem tirou vesícula, a bile só não é armazenada na vesícula, mas ela é lançada também no intestino, ela só não é armazenada. Então funciona tanto para quem já tirou vesícula quanto para quem não tirou, tá? Esses hormônios, esses metabólicos, que agora já são tóxicos, a gente tem que entender que o metabólico do hormônio, o hormônio em equilíbrio, ele é benéfico. Mas quando ele é metabolizado, ele precisa ser eliminado. E aí esse metabólico tóxico vai para o intestino. E, teoricamente, ele deveria sair nas fezes. Quem tem um estroboloma bom, ok, isso vai acontecer assim, tranquilamente. Mas quem tem estroboloma ruim, quer dizer, tem mais bactérias no intestino, o que elas vão fazer? Elas vão absorver esses metabólitos tóxicos, que já deveriam sair nas fezes, e jogar de volta na corrente sanguínea. Aí é problema de saúde. Aí é aumento do risco de câncer de mama, é aumento de obesidade, porque esses metabólitos tóxicos, eles vão danificar o organismo em vez de trazer benefício. Então, olha como que a bactéria intestinal interfere nos níveis hormonais.
E, inclusive, nas pessoas menopausa. Vai falar, mas não é bom reabsorver o metabólito que está com deficiência de hormônio? Não, porque o metabólito é tóxico. E esse metabolismo precisa ser correto, né? Então, se a pessoa já tem uma deficiência hormonal e o metabolismo está incorreto, isso só piora. É por isso que algumas pessoas entram na menopausa com pouquíssimos sintomas e outras têm muito sintoma, passam muito mal, por causa desse desequilíbrio que acontece. E é isso que a gente vem promover também aqui, melhorar o estropoloma através dos alimentos, melhorar o padrão hormonal através dos alimentos, otimizando o período da menopausa e induzindo o emagrecimento espontaneamente. Isso acontece espontaneamente, porque o equilíbrio hormonal ele vem naturalmente com o emagrecimento, que uma coisa é sinônimo da outra. A gente tem que entender que desequilíbrio hormonal é igual a obesidade, sobrepeso, ou acúmulo de gordura em excesso. E equilíbrio hormonal é igual a boa composição corporal e saúde. Não existe a possibilidade da pessoa estar fora do peso com os hormônios todos equilibrados. E não existe a possibilidade da pessoa estar com os hormônios todos equilibrados e fora do peso. Não tem jeito. Então, uma coisa vem com a outra. E aí, o estroboloma tem um papel importantíssimo. Quando a gente otimiza essa população bacteriana, de outros micro-organismos, que vão promover um bom metabolismo intestinal desses hormônios que são lançados ali pelo fígado, através da bile, a gente vai melhorar muito o padrão hormonal dessas mulheres e o bem-estar e o emagrecimento também. O estroboloma está aí uma imagem, né, que mostra, né, uma figurinha do estroboloma aí, é só representativa essa figura, mostrando aí, olha, o intestino, né, e os micro-organismos, esses bastõezinhos que vocês estão vendo aqui, vermelho, amarelinho, aqui roxo, essas bolinhas azuis, são bactérias. E aí a gente tem que sair aquele conceito que bactéria é só ruim. Não, pessoal. A maior parte das bactérias é boa. Inclusive, a gente não viveria sem bactérias. Se a gente se esterilizasse 100% do nosso corpo, ficasse sem nenhum micro-organismo, a gente morreria, tá? A gente é dependente delas nesse nível. A nossa vida depende delas. Então, a maioria das bactérias é boa. Só que, a depender de alguns alimentos, e principalmente desses alimentos que as pessoas usam para emagrecer, essas bactérias boas morrem. E as ruins dão lugar às boas, né? Tomam lugar delas. E aí o metabolismo piora. Por quê? Porque delas também depende boa parte do nosso metabolismo, da produção, inclusive, de neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, que é para tratar compulsão alimentar, né? Que a pessoa tem compulsão muitas vezes, por quê? Porque não está tendo uma boa metabolização intestinal de um aminoácido chamado triptofano. Olha só. Então, olha como que vai longe essa história da modulação intestinal. Esse desbalanço estrogênico pode vir por causa daquele estroboloma, quando ele está doente, né? Quando aquele estroboloma não está adequado, e também muito na pós-menopausa e antes da menopausa mesmo, depois dos 30, 35 anos. Então, isso tem a ver com alimentação, porque tem muitos alimentos que têm substâncias químicas que a gente não percebe, porque algumas substâncias dessas atuam como falsos estrogênios. Só que como falso é sempre ruim, né? Então ela vai atrapalhar. A desbiose intestinal, que eu falei para vocês, quando tem essa alteração dessas bactérias intestinais, que é o estroboloma. E o que vai levar? Alteração do metabolismo do fígado, acúmulo de gordura no fígado, acúmulo de gordura corporal. Aí, ó, a cinturinha aí, ó, aumentando, ó. Tudo por causa do desbalanço hormonal, ó. Estresse crônico, e aí uma coisa retroalimenta a outra, né? Porque aí leva estresse, o estresse leva mais acúmulo de gordura, leva a alteração das bactérias intestinais, que leva a mais metabolização equivocada do estrogênio, daquele pouco, mesmo daquela mulher pós-menopausa. Isso vai acontecer, não é? Então, olha como é complexo a questão do ganho de peso. Isso aqui tem nada a ver com caloria, pessoal. Então, a gente tem que ficar atento com essas informações superficiais que a gente vê por aí. A ciência avançou muito e nós estamos trabalhando com ciência de 1940. Eu diria que até antes disso, porque tem muitos conhecimentos que já são aí mais do que divulgados, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que o processo é mais profundo e que entendam, principalmente, que existe um problema? Existe, mas esse problema tem solução. É possível emagrecer depois de 70 anos, depois dos 80, depois dos 30, é possível emagrecer sim. Agora, é necessário ter um passo a passo
adequado para essa fase. É como a Nutri fala, com 15 anos, com 20 anos, quase qualquer coisa dá certo. Mas depois dos 30 já muda a história. Por quê? Porque a programação hormonal mudou. Então você precisa considerar isso, e aí, considerando isso, o resultado vem. Quando você ataca o ponto certo, o ponto correto, o resultado é automático. Que maravilha. Doutor Cristiano, muito obrigada pela aula de hoje, né? Beijo, amor! Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.